Olá, queridos! Sejam bem-vindos. Semana 4, final da jornada, finalmente, para SMV. Estamos iniciando a última semana do módulo de sistema urinário e trago aqui para vocês os tópicos que serão abordados nesta última semana, que englobam os mecanismos de ajuste na formação da urina. Um tópico muito interessante, vem no finalzinho, mas é super interessante no que se refere à fisiologia renal e à contribuição dos rins para garantir a nossa homeostase. Então a gente começa falando de sistema renina-angiotensina-aldosterona, super importante, não só na SMV, vocês precisarão desse pré-requisito em outras disciplinas, como por exemplo na farmacologia. Na sequência, vamos entender como dois hormônios que estão atrelados ao sistema renina-angiotensina, que são a aldosterona e a vasopressina, efetivamente atuam para modificar a composição da urina. Então, vamos olhar o mecanismo de ação desses hormônios lá no néfron e compreender como a composição da urina se modifica na presença desses hormônios. Quando falarmos de vasopressina, vamos finalmente compreender como os néfrons trabalham para produzir uma urina mais concentrada. E para isso precisamos entender um conceito importante que é o sistema de troca por contracorrente. E finalmente, não menos importante, vamos falar da compensação renal em situações de desequilíbrio ácido básico, onde uma parte inicial deste assunto já foi abordado no módulo de sistema respiratório, especificamente na última semana, e a gente retoma esse tópico abordando exclusivamente a contribuição dos rins para restabelecer esse equilíbrio em uma situação de acidose ou de alcalose. No mais, me despeço. Foi um prazer estar com vocês, ainda que nesse modo virtual, mas desejo tudo de bom, fiquem bem e até a próxima. Tchau, tchau. Vamos iniciar então a nossa etapa final nessa jornada ao longo do néfron. Nas semanas anteriores, nós estudamos os processos de formação da urina ao longo de toda a estrutura do néfron, considerando o que nós chamamos de uma produção de uma urina basal, ou seja, não havia uma demanda específica do organismo que pudesse ter um impacto importante em termos de composição da urina que estava sendo formada ao longo do néfron. Então, finalizamos a semana 3 destacando que essa região do néfron distal, que inclui o túbulo contorcido distal e o ducto coletor, é uma região importante em termos de ajustes finais na formação da urina, que é justamente o tópico que nós iremos abordar nessa semana 4. Que ajustes finais serão esses e quem são os mediadores nessa mudança na composição da urina? Esses mediadores, como a gente já adiantou, são hormônios e que irão trabalhar na mudança da composição da urina justamente para atender uma demanda ou uma situação específica que o nosso corpo esteja necessitando, seja ela um desequilíbrio na quantidade de água ou um desequilíbrio eletrolítico. Os rins, eles têm um papel chave nessa manutenção ou nessa regulação. E esta regulação em termos de fluidos, de eletrólitos, mecanismo ácido-base, essas alterações
tem como local de ação justamente o néfron distal e muitas das funções desempenhadas, ou melhor dizendo, mediadas por hormônios. Então, essa imagem que foi apresentada a vocês bem no início do módulo destaca as funções que são desempenhadas pelos rins em termos de manutenção da homeostase e que são funções desempenhadas por mecanismos de ajustes na formação da urina no néfron distal. Essas funções, relembrando que inclui a manutenção do equilíbrio hidroeletrolítico, da osmolaridade do sangue, manutenção da pressão arterial e do equilíbrio ácido-básico. Essas três funções relacionadas ao equilíbrio de água e de eletrólitos, da osmolaridade do sangue e da pressão, estão atreladas umas às outras e nos demonstram uma clara associação entre sistemas cardiovascular, respiratório e renal. Especialmente no que se refere a esta primeira função, que é o equilíbrio de água e de eletrólitos que nós temos no nosso corpo, é importante lembrar que a quantidade de líquido e de eletrólitos corpórea, ela sofre variações ao longo do dia, que estão atreladas à nossa alimentação e ao nosso metabolismo. No entanto, os rins desempenham, como a gente já viu, um papel chave, uma função extremamente importante para que esse balanço ao final do dia, ele seja sempre nulo, ou seja, a quantidade de água e de eletrólitos, as flutuações que nós temos ao longo do dia, o sistema renal, especialmente a urina, tem como função principal eliminar o excesso ou reter esses elementos, incluindo água e eletrólitos, em uma situação de escassez, garantindo que esse balanço sempre seja nulo ao final do dia, como eu disse. Um exemplo para a gente relembrar essa importância na manutenção do equilíbrio hidroeletrolítico, essa imagem que também nós vimos quando abordamos filtração glomerular. Toda vez que o volume corpóreo, volume de líquido corpóreo, ele aumenta, como por exemplo, a partir da ingestão hídrica, o que os rins precisam fazer para manutenção do equilíbrio hídrico, para garantir que o volume de líquido corpóreo ele não extrapole o que é considerado o ideal para funcionamento do corpo. Vai fazer com que a perda de volume urinário ela seja aumentada. E o inverso, quando houver uma perda de volume, uma diminuição na quantidade de líquido corporal, os rins vão trabalhar para conservar o volume, ou seja, para formar uma urina mais concentrada e tentar colaborar na conservação desse volume, lembrando que eles não são capazes de restabelecer um volume perdido, mas representam uma peça-chave na conservação de líquidos quando há uma perda importante. Então, esse aspecto é para destacar o quão importante será esse entendimento dos mecanismos de ajuste na composição da urina que irão acontecer no néfron distal. Estão diretamente relacionados à manutenção da homeostasia. Um desequilíbrio de água ou de eletrólitos terá impacto não só no balanço hidroeletrolítico, como na osmolaridade do sangue, como na pressão arterial,
além da questão relacionada ao equilíbrio ácido-básico.